a sua atitude, a sua maneira de responder, ela pode promover você ou frear você. É isso que faz alguém com potencial romper e alguém com potencial ficar parado. Assim, de nada me vale ter tanto potencial se eu não boto esse potencial para funcionar em alguma coisa. Você concorda comigo? Que coisa triste a gente crescer ouvindo assim, né? Você tem potencial para ser fortinho e você não faz nada para isso. Estou brincando com fortinho aqui, mas você tem potencial de empresário, a gente não faz nada para isso. Você tem potencial de... Você tem um chamado na sua vida. Você tem um potencial, ou seja, de empresário, ou seja, de ministério, do que for, e você não faz nada. Isso gera uma grande frustração. Eu ministrei uma vez uma série sobre provocando milagres através da fé. E um dos episódios dessa série, né, das mensagens dessa série, eu conversei um pouquinho e preguei em cima do texto que a minha esposa mais me viu pregar na vida, que é Josué capítulo 1. Ela já viu eu pregar em todos os versículos de Josué capítulo 1, pelo menos umas 10 vezes, em 30 anos de casado. Eu acho que é o local que eu mais preguei na vida. E hoje, essa madrugada, ela estava dormindo já e eu preparei uma mensagem que eu preguei nas 2 primeiras igrejas, ontem eu preguei uma outra, e quando preparava de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração é essa, eu comecei a rir, eu falei, lá vai a Jussiara dizer, Josué 1 de novo, Josué primeiro, sabe, é a palavra do Senhor para você hoje. Se nós vamos vencer, se nós vamos conquistar, nós precisamos conquistar pela fé. Todo mundo conhece Romanos 8,37, que diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. E essas coisas são as tribulações, são as lutas, são tudo que vem antes, né, do versículo. Todo esse contexto, todas as dificuldades da vida, em tudo a gente é mais que vencedor. Mas nós somos vencedores se temos uma atitude correta, nós vamos conquistar se avançamos corretamente, se temos uma postura correta. Tem muita gente que não está conquistando, apesar que a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Tem gente que está vivendo derrotado em várias áreas da vida. Tem gente que, de tanto ouvir você tem potencial, já se frustrou e não quer nem estar junto mais, porque fala, não quero mais ouvir que eu tenho potencial. E está frustrado. Todo mundo vê em você algo, mas você não toma uma postura. Todo mundo vê que você pode ser um marido melhor, mas você não decide. Pode ser uma esposa melhor, mas você não toma uma postura. Pode ser um menino de ouro e ter um futuro brilhante, mas não, eu vou andar com meus amigos e fumar maconha que é melhor. Isso acontece muito na adolescência. Não estou zoando com vocês, não. Já tive lá. Eu sei que vocês não acreditam, mas outro dia eu tinha a idade de vocês. Isso, dá um tapa na orelha do outro e fala assim, acorda para a vida aí. Acorda para a vida. Eu falei, o outro falou, tá vendo? Deu na orelha do olho. A gente tem tudo preparado. O pai, gente, outro dia lá eu tratei de um menino que o pai tirou ele. O pai morava na favela. Tirou o menino, levou para os Estados Unidos. Melhores escolas, na melhor cidade de que tinha uma escola boa, melhor faculdade para o menino fazer. E o menino resolve se meter de fumar maconha e andar com bandido. Aí eu falei para ele, cara, o seu pai te tirou da favela. Te trouxe para a América, você vai caçar na América o que eu nem sei aonde você achou. Porque não é tão evidente assim. Mas tem em todo lugar, né? Então, às vezes, a gente acha que é tão inteligente, destruindo a nossa própria vida. Tem gente que cresce, filhos que crescem dentro de um lar cristão, super protegidos, mas fala, não, eu quero ir lá fora, quero conhecer a vida. Vai apanhar. E não precisava. Por quê? Porque não entende que a sua decisão vai te trazer consequências. Se a gente for inteligente, a gente começa hoje, a viver uma vida que atrai o favor de Deus. Bom, o Gustavo falou que não tinha hora para terminar, mas nos próximos 30 minutos no máximo, eu quero te trazer essa palavra que você pode conquistar de forma sobrenatural, você pode provocar milagres de Deus, mas você precisa ter algumas atitudes. E vamos ver que posturas são essas. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 11, vamos ler junto, diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Isso é Deus falando. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés,
todo lugar que vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Algumas coisas Deus repete, não é porque ele está repetindo à toa. Existem razões para isso. É o que nós mais lutamos, é ser forte, é ter bom ânimo, é ser corajoso. E Deus está dizendo para Josué, seja forte e corajoso. Você vai conduzir esse povo para herdar a terra, né, que sob juramento eu dei aos seus antepassados. O versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O segredo do êxito está aqui. Está aqui. Prestar atenção na palavra e não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de falar as palavras deste livro, versículo 8, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, de novo, e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor Deus lhes dá. Bom, o nome Josué significa, ele é equivalente ao nome de Jesus na etimologia hebraica, né? Significa Deus salva. A maioria de nós lembra de Josué como líder dos filhos de Israel depois que Moisés morreu. Nós devemos lembrar também que Josué tem um histórico, né? A Bíblia nos conta de Moisés na tenda da habitação, né? E Josué na tenda do encontro de Moisés com Deus e Josué perto. A Bíblia dá vestígios que mostra Josué sempre olhando, analisando a vida e o andar de Moisés com Deus. A Escritura também nos fala de 12 espias, está lá em Números 14, que foram espiar a terra que Moisés enviou, e 10 voltaram dizendo: você está doido, nós não vamos conquistar nunca essa terra. O povo de lá é tudo bitelo. Essa é a tradução feita em Governador Valadares. O povo de lá é grande, é gigante, é bitelo. Esse povo olha para a gente e acha que a gente é nada, é um cadiquinho de nada assim na mão deles, é um bichinho. Então eles vão arrebentar com a gente. Teve 2 que se opuseram aos 10. E disseram, de jeito nenhum. Espera aí, a terra que a gente viu, vocês trazem esse relatório? A gente tem outro relatório. 2 meninos, 2 de tribos diferentes. Esses 2 se uniram e disseram, não, o relatório é a terra mana leite e mel. Olha o fruto que nós trouxemos. Olha o tamanho dessas uvas. Veja o cacho que trouxemos ali de Escol. Veja o que está, que a terra é boa. Cacho de Escol, Escol era uma cidade, não é nada que outros já pensaram aqui, ok? Eles trouxeram uva de lá. Então, assim, veja, a terra é boa, a terra é agradável, a terra é maravilhosa. E esses gigantes que estão lá, Deus vai entregar eles na nossa mão. Um desses 2 era Josué, o outro era Calebe. Então, assim, o serviço de Josué para Deus começou bem antes. Josué, ele foi o único homem que foi permitido subir no Monte Sinai quando Deus deu a lei a Moisés. Você vê isso em Êxodos 24, no versículo 13, em Êxodos 32, no versículo 17. Josué subiu e Moisés subiu e Josué foi atrás. E Deus deixou. Deus já estava ali mostrando para ele como é que seria. Por isso que Deus fala para ele depois, do mesmo jeitinho que você viu eu sendo com Moisés, eu vou ser com você. Porque ele tinha visto a intimidade de Moisés com Deus. A primeira menção
de Josué está lá em Êxodo 17:9, onde os israelitas lutavam contra os amalequitas, né? Mas vamos observar algumas lições na vida de Josué, rapidamente. Moisés morre, seu auxiliar é escolhido, que é o nome dele, Josué. Passaram-se 40 anos entre o Mar Vermelho se abrir, né, e Josué liderar, e ali havia o quê? Uma média, os historiadores, os scholars, né, que a gente fala, os grandes professores das escrituras, concordam que haviam mais ou menos 2 milhões de pessoas, isso é o mínimo, entre 1,8, dizem alguns, a 2 milhões de pessoas, e por volta de 40 mil soldados homens, a idade, que era a idade de ser guerreiro. Josué assumiu uma situação complicada, porque ele assumiu a liderança de 40 mil homens, se tornou general, era um general, isso era a postura dele. Ele se tornou pastor depois, o líder depois, mas antes era o general, debaixo de Moisés. Ele tinha que cuidar da Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Ele recebeu ordem para atravessar o Jordão, ontem pregamos sobre isso lá em Okazaki. Ele tinha que unir 12 tribos diferentes, ele também enviou espias, igual Moisés enviou. Ele conquistou Jericó, ele teve que expulsar os cananeus, os heteus, os amorreus, todos os outros eus que habitavam ali, né, naquela terra, todos os povos. Enfim, o maná do céu já não caía mais. Daquele momento em diante, eles tinham que gerar alimento no fruto da terra, plantando. Então Josué pegou um negócio a todo vapor, e ele pegou a obra e falou: Moisés morreu? Morreu, assume, agora é sua vez. Né? E aí o povo o respeitava tanto quanto Moisés. Isso é lindo, porque o favor de Deus era com ele e o povo o respeitava. Enfim, a primeira cidade que eles conquistam é Jericó. Jericó estava fechada, ninguém entrava nem saía. Os portões de Jericó eram respeitados. E Deus dá para Josué uma conquista que Moisés não viu. Você só vai marchar, e aquela muralha respeitada vai cair. Deus mostrou para Josué, desde a primeira batalha, que não tem impossíveis para Josué. Então, Josué, se você vai para o capítulo 12 e avança em Josué, foram 31 reinos conquistados. 31 reis que Josué matou. Josué teve prosperidade e conquista no nome de Jesus, ou no nome do Senhor. Josué, em nome do Senhor, fez coisas fantásticas. Agora, se você vai revisar a história, você precisa olhar e ver, primeiro, a declaração de fé de Josué, a postura de Josué, o compromisso do povo, tudo isso foi tremendo. Josué 24:31 diz assim: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Só se você parar só aqui e analisar, isso é profundo demais. Né? Tem um versículo dizendo assim: enquanto Josué viveu a vida inteirinha de Josué, Israel serviu ao Senhor. Olha que coisa linda. Olha o naipe que esse líder foi. Agora, tem algumas coisas que Josué fez. A primeira, turminha do fundão aí, ele buscou a Deus desde infância, desde a sua juventude. Ele decidiu assim: eu vou buscar a Deus desde pequenininho. Ele queria buscar a Deus. Né? Josué é descrito em Êxodo 36 como um homem moço. E eu quero lembrar vocês o que diz Eclesiastes 12:1, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Os dias ruins vão chegar. A velhice vem para todo mundo. Eu lembro ainda outro dia, eu chegava nos Estados Unidos com 16 anos de idade, né, e eu olhava as pessoas de 40 e falava assim: é tudo velho, né? Hoje eu olho para alguém de 50 e eu falo: é uma criança. Está começando agora, é novo. Né? Eu lembro que quando alguém falava para mim assim: fulano tem 50 anos, eu falava: nossa, está quase morrendo. Eu tenho 52 anos, mas isso foi outro dia. Hoje eu tenho 52 anos, eu penso, estou começando a viver. Mas outro dia eu tinha 16 anos, 17, 18, outro dia o tempo voa, passa muito rápido. Então lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Né? Você vê Jesus lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 49, quando ele vai para o templo e ele se distancia do pai e da mãe, a mãe pede, cadê Jesus? Está no templo. Jesus, o que você está fazendo aqui? Eu falo assim: eu estou cuidando das coisas, dos negócios do meu pai.
Desde cedo ele tinha fome de Deus, fome da palavra. Às vezes a gente fala assim, não, quando eu ficar velho é que eu vou para a igreja, que eu vou buscar Deus. Por quê? Os melhores anos para você buscar Deus é na sua juventude. É onde você mais vai ter experiência, mais vai encontrar Deus, mais vai ter experiência com Deus. E tudo que você está construindo é agora na sua juventude. O que você construir em Deus, fica de pé. O que você não construir em Deus vai cair. Você vai ter que construir de novo velho. E dói mais construir depois. Então, Josué é um exemplo para nós. E ele expressou uma fé tremenda em Deus. Eu quero só destacar algumas coisinhas nesse texto que lemos, capítulo 1, versículo 1 ao 11, sobre a postura de Josué, ou algumas posturas de Josué. Número 1, algo que ele fez que você precisa fazer, todos nós. Esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Que a gente gosta de sentar, lá em Minas tem um ditado que é chorar as pitangas. Sentar e reclamar da vida. É tão difícil isso, porque eu já visitei cidades onde eu vou em um pastor, e um pastor só me conta coisas boas. Só me conta as coisas agradáveis. A igreja é boa, tudo é bom, a cidade é maravilhosa, o que Deus está fazendo aqui é lindo. Eu vou na mesma cidade, conhecer um outro pastor, aí ele só chora pitanga. O povo aqui é duro, o povo não quer sacrificar para Deus, o povo não tem compromisso com a obra. Aqui, o povo, enfim, aqui tem um espírito que leva o povo para o carnaval, leva o povo, e outro está me contando da conversão, das coisas boas, e outra. A geografia não manda na nossa vida. Nós mandamos em nós mesmos. Eu vou repetir isso para você entender. Você manda em você mesmo. Não, Deus é que manda em mim, pastor. Pois é. Só que para Deus mandar em você, você tem que mandar você mesmo se colocar debaixo de Deus. Atitude é você mandar em você mesmo. Tem gente que manda em todo mundo, mas ele não sabe mandar nele, né? Por isso que a Bíblia diz que o homem que conquista a si mesmo, que doma a si mesmo, que domina a si mesmo, ele é mais poderoso do que o homem que conquista uma cidade, diz Provérbios. Porque não adianta nada conquistar uma cidade e eu não me conquistar. Então, eu mando em mim. Quando eu mudo, tudo muda. O meu mundo muda, as coisas mudam. Mas eu preciso mudar. Então, eu preciso decidir parar de reclamar da vida e ouvir a voz de Deus. Josué estava sensível, ele estava chorando. Ele perdeu o grande líder, o mentor principal dele, o homem que ele olhava, ele era o moço desse grande líder. Depois da morte de Moisés, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliador de Moisés. Está escrito, disse o Senhor, disse o Senhor. Nem só de pão vive o homem, nem só de gorrã você vai viver. Nós vamos viver da palavra que sai da boca de Deus. Não é só trabalhar para juntar dinheiro, para comprar roupa, gorrã, para fazer uma casa lá no Brasil, que você não vai morar nela. Eu desconfio que se você já está aqui há alguns anos, é difícil, quem aí vai e volta, é meio... Aliás, a gente conversava sobre isso antes, eu vi isso também lá nos Estados Unidos, essas idas e vindas, ninguém prospera até que ele decida, ou ele vai ficar lá ou ele vai ficar aqui, porque constrói aqui, manda para lá e chega lá, gasta tudo que mandou, aí volta para cá para buscar mais, aí, não, agora vai, aí chega lá, não, mas lá eu ganho mais rápido e volta para cá. Eu conheço as minhas ovelhas que viveram esse ciclo e conheço as ovelhas daqui que viveram esse ciclo, diga-se de passagem, os pastores de vocês, que viveram esse ciclo. Então, assim, enquanto você não escolher um local e fincar seu pé nele e dizer, essa é a terra que Deus me deu, é aqui que eu vou fazer história, você não cresce. Você fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Mas esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Deus diz para ele, ei, Moisés morreu. Deixa eu te falar uma coisa. É engraçado que Deus chega dando o óbvio, né? Ô, Josué, oi, Moisés morreu. Eu sei. Não, escuta o que Deus está falando. Moisés morreu. Ou seja, acabou. Não está mais para ele. É como se dissesse assim, eu sei que eu tenho, você pensa que eu tenho poder para trazer Moisés de volta, mas não vou trazer. Moisés morreu. Já era. Sabe, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, ouvir a voz de Deus, sabe, não falar com Deus, orar, não é fraqueza, não é misticismo, não é religiosidade, é temor. É obediência à palavra de Deus. Deus é uma pessoa viva que Ele fala conosco. E às vezes você fala Deus, Deus não fala comigo. Aí você bota Deus falar com você só através de um profeta. Sim, Deus fala através de profecias.
Mas Deus fala muito mais através da palavra dele, quando você lê, mergulha nas Escrituras e deixa ela ministrar o seu coração. Deus fala com você todos os dias se você lê as Escrituras. Sabe, são duas reações humanas muito comuns no momento de mudança repentina. Assim, o primeiro é ficar apavorado. A situação é nova, eu estou apavorado, aí chutar tudo para cima, entrar em desespero e etc. A outra é assim, sair fazendo as coisas do meu jeito. Ah, é? Já que isso aconteceu, eu vou fazer assim então. É muito normal isso quando um cônjuge tem uma decisão tola, estúpida, bruta, ou até mesmo infiel. O outro lado, ao invés de parar e consertar a casa, faz pior. A gente vê isso, o marido chega em casa, dá um berro, a mulher faz o prato voar na parede, pronto. Vamos ver quem é mais ignorante? Vamos ver quem é mais grosso? Eu estou usando essa reação, mas tem outras. Assim, a gente às vezes passa por uma crise, e no momento da crise a nossa resposta piora a crise. Então, isso é muito normal do ser humano, mas Deus diz para ele, olha para cá, deixa eu te dizer, Moisés morreu. Então me escuta. Josué tomou uma outra decisão. Ao invés de deprimir-se, ao invés de se trancar, Moisés foi ouvir a voz de Deus. Os desafios da vida, eles são todos transponíveis. Você pode vencer tudo que vier na sua direção em Deus. Mas você precisa decidir ouvir a voz de Deus. Eu sei que talvez você está pensando, você não sabe o que eu estou passando, ou qual é a minha situação. O que eu vou te dizer é que você não tem a menor ideia também do que eu passei ou do que eu estou passando. Então, quando eu estou afirmando isso para você, eu estou afirmando com uma experiência de quem já passou por crises e passa por crises. Qualquer problema que nós enfrentamos vai passar. E se nós vamos terminá-lo bem ou mal, depende da nossa resposta. E se nós não decidimos fazer isso que Josué fez, que é ouvir a voz de Deus, nós só vamos cometer erros. Então, talvez você tenha errado muito na vida. Porque você tenha ouvido sua voz, seus sentimentos, a você mesmo, ouvido as suas emoções, guardado a sua reputação. Você está preocupado muito com você, mas você não está preocupado com o que Deus está falando. Porque o êxito é caminhar nas palavras de Deus. Jesus chegou no barco ali, na beira da praia, os discípulos não tinham lançado nada, Jesus começa a conversar com eles, fala, joga para o outro lado. Pedro diz assim, você não entende nada de pescaria, a gente já acabou de fazer. Não, joga. Ok, Senhor, pescar uma noite toda, mas sobre a tua palavra vamos lançar. O que você lança, que é a palavra de Deus na sua vida, para onde você apontar que é a palavra de Deus, vai ter sempre rede cheia. Eles trouxeram a rede cheia depois de tentar uma noite toda. Por quê? Porque caminharam, lançaram, jogaram foco na palavra de Deus. Então escute a voz de Deus. Com Deus não existe solução, não existe situação sem solução. Com Deus não existe impossível, nada é impossível. O desafio de Josué era atravessar o Rio Jordão, entrar com os israelitas em Canaã. Qual que é o seu desafio hoje? Para que você precisa ouvir a Deus? Qual é a sua necessidade hoje? Atravessar o que você precisa? Ir para onde que você precisa? Vencer quais obstáculos que você precisa? Quais são as decisões que você vai ter que tomar? Sabe, assim, em Lucas 11:10, Jesus diz, o que busca, encontra. É só buscar a Deus. Josué se colocou na postura de buscar a Deus e de ouvir a palavra de Deus. Sabe, não é fácil? Não é, mas também não é difícil. Como nada nessa vida. É possível se você tem atitude, se você decide isso. Pessoas que não andam com Deus, sabe, muitas vezes querem falar de Deus, querem ensinar de Deus, mas não sabe nem o que Deus está falando. Pare hoje para ouvir o que Deus está falando para você. Primeira coisa que Josué fez é o quê? Ele decidiu ouvir a voz de Deus. A segunda coisa, ele decidiu andar para frente e deixar o passado para trás. Fala comigo, andar para frente. Parece óbvio, não é? Andar é para frente, pastor. A gente anda para frente. É mesmo? Por que então que a gente vive hoje sentimentos de 1 ano, 2 anos, 10 anos,
que governam a nossa vida. Eu vi uma vez uma ovelha comprar um terreno no centro da cidade, na cidade que ele nasceu, na cidade do interior, construir a melhor casa da cidade, com um valor absurdo, que ele compraria um apartamento num condomínio rico de qualquer capital, construiu uma fortuna no fim do mundo, numa cidade de 25 mil habitantes, no interior de Minas, para provar para o pai dele que ele não era o fracassado que o pai disse um dia que ele era. Detalhe, o pai já morreu, já tinha uns 10 anos já. É um sentimento dominando a vida da pessoa. Eu vou provar para o pai que está morto, que não vai ver, que eu não sou aquilo. Tudo que ele fez, jogou sangue dele, horas fora, porque é um sentimento. O passado não ficou no passado. O passado é o presente. Tem gente hoje que não vem adorar por causa do passado, não perdoa por causa do passado, não consegue amar de novo por causa do passado, não consegue acreditar em ninguém de novo por causa do passado, não consegue investir de novo por causa do passado, teve um trauma e o passado ali perdeu algo, parou. E assim, eu entendo perder pessoas. Eu conversei com uma pessoa recentemente que disse assim, depois da morte da minha mãe, eu nunca mais fui o mesmo homem. 5 anos que perdeu a mãe, 5 anos xoxo. Ele é latino-americano, é da América Latina. E ele falou assim para mim, assim, eu nunca mais fui o mesmo. Eu entendo, eu me compadeço, eu perdi meu pai com 11 anos. Eu sei o que é perder alguém, desde 11 anos de idade, alguém importante na sua vida. Mas você não pode parar a sua vida porque você perdeu alguém, porque algo aconteceu, porque teve um trauma. Gente, a vida é para frente. O que nós sofremos, nós choramos, nós buscamos ajuda, busca os irmãos, busca a família, busca terapia, busca psiquiatra, toma remédio se preciso for, mas avance. Sabe, busque a Deus, busque o milagre, mas não fica preso no passado. Por que prender-se a algo que você não vai mudar? Deus disse, Moisés, morreu. Você e esse povo prepara para atravessar o Jordão. Esquece o que Moisés viveu, esquece acampar, esquece ficar olhando para a nuvem, para onde que vai no deserto agora, esquece o Monte Sinai, esquece as tábuas da lei, não no sentido de esquece, mas não é isso que você vai viver. O seu passado não determina o que você vai viver hoje, Josué. Eu tenho algo novo para você. Essa é a palavra de Deus para você que está aqui hoje. O seu passado ficou. Moisés morreu. Que pena, morreu. Já tem gente associando, né? A ida do Vitor, o Moisés que está morrendo, não é nada disso. Nada disso. Aliás, eu pensei nisso agora. Que eu falei, tem gente... Não! O Vitor se foi. Não, não é isso. André se foi. Não, não é isso. Não é isso. O ponto é, Josué, cara, eu sei. O tempo com Moisés foi espetacular. Mas você viu, você estava lá no Monte Sinai, você subiu junto com Moisés, a Bíblia diz isso. Você foi o primeiro a olhar para o rosto de Moisés e ver a glória de Deus brilhando no rosto dele. Olha que experiência. Você estava do lado, você viu tudo, você viu o maná cair do céu, você viu Moisés entrar no meio de Deus, tratando com o povo, porque o povo foi tão rebelde que houve uma hora que Deus falou assim, vai arrebentar com isso, porque vocês são rebeldes. E aí começou uma praga e você viu Moisés entrar na frente, falar com Deus, Deus parar por amor a Moisés, parar aquilo, mandar levantar a haste e dizer, olha para a haste que vocês vão ser curados. Deus dizendo assim, foi lindo, foi maravilhoso, mas morreu. Repare, após Deus falar, Moisés morreu, Deus não ficou recapitulando, ai, que eu era isso, ai, que eu era aquilo, ai, o que aconteceu, ai, que saudade da época eu tinha. Tem gente que até hoje não consegue ser feliz no casamento, porque fica lembrando de um relacionamento que não deu certo lá atrás. Tive que tratar isso algumas vezes no gabinete pastoral. Mas meu marido não supre o que, nunca foi o que meu namorado era. Cara, o seu namorado nem lembra que você existe mais. Já foi, você casou, você tem outra aliança, você tem filhos. Vive o hoje.
Ah, mas eu era rico no Brasil. Era! Meu pai era rico. Quando eu conheci a Jussiara, ela falou assim para mim, meu pai tinha uma vida muito boa no Brasil, e na época do Plano Collor, né, foi que ele sofreu uma quebradeira, e assim ele veio para os Estados Unidos. Falou, não, meu pai eu estudava na melhor escola lá de Curitiba. E você? Eu falei, eu estudava na escola estadual Nelson de Sena, lá em Valadares. Uma das piores. Ela falou assim, não, a gente fazia passeio, uma vez levaram a gente da escola à nossa sala para conhecer Curitiba de avião. Por cima, nós fizemos um sobrevoo sobre Curitiba. Eu falei assim, então, a gente conhecia Valadares de carroça. A gente fazia, vamos andar ao redor da cidade de carroça para a gente conhecer? Hã? Bem mais legal, né? Então assim, eu brinco com ela, né? Eu brincava muito, assim, então, você era patricinha e veio casar com roceiro aqui, né? Veio casar com caipira, né? Mas assim, gente, se a gente fica pensando o que a gente era, eu tinha aquilo outro, pois é, mas já era. O que você está fazendo hoje para o futuro? Deus imediatamente dizer, Moisés morreu, Deus diz assim, ó, entendeu? Acabou, ok? Passa a régua. Isso a gente fala muito lá na nossa região, né? Passa a régua, olha para frente. Tá aqui o que você vai fazer. Deus já ocupou a cabeça dele com coisas para frente. Sabe por que você não está crescendo na vida? Porque só a cabeça está ocupada com o passado. Liberte-se disso em nome de Jesus. Olhe para frente. Deus tem coisa para frente para você fazer. Você guarda no coração, com gratidão, inspiração, o que passou. O que foi ruim, joga fora. Perdoa. Tem gente que está carregando aqui. Estou carregando quem? Aquele fulano maldito, infeliz. Quando eu cheguei no Japão, no meu primeiro trabalho, ele me prejudicou. Cara, você está no Japão a vida toda, até hoje você está preso a isso. A um chateou que te chateou lá no passado, que te feriu. A uma fábrica qualquer que você trabalhou, que, enfim, você não cresceu, alguém te deu um tombo, já foi, já era. Deixa as coisas para trás. Essa só quem tem filho novo vai entender, né? Mas tem uma profeta moderna chamada Elsa, e o que ela ensina é que o passado fique no passado, né? Eu não sei como é que fala em português, né? Mas em inglês é let it go, let it go. Como é que é em português? Deixe ir. Livre estou, the past is in the past. Pronto, esse corinho é bom. Quase dá para cantar na igreja esse. O passado está no passado. Deixa aí, deixa estar. Vamos olhar para frente, sabe? Agarre com todas as suas forças e fé e coloque como missão ideal o seu presente. O seu amanhã não vai mudar nada se você hoje não começar a fazer algo para amanhã. Por que o nosso amanhã é sempre o mesmo? Vira algo rotineiro. Porque a gente está vivendo o passado. O fruto do passado você traz para o hoje. O que vai ser o seu amanhã? Mesma coisa. Você está vivendo um ciclo. Tem um filme que passou há muito tempo, não sei se você já viu, esqueci, The Groundhog Day. Como é que aquele bichinho que sai, que anuncia? Lá em inglês é The Groundhog Day, alguma coisa assim. Mas é assim, o filme, o cara dorme, quando ele acorda, ele está vivendo o mesmo dia de novo. Não sei como é que é o nome em português, se você assistiu, em inglês é The Groundhog Day. Aquele que sai é o marmota, a marmota, né, que sai lá, que eles falam assim, aquele bichinho, marmota. Eu pensei que marmota era só uma pessoa muito feia, né? Depois eu fui saber que é um bichinho mesmo que tem esse nome, que não é bonito nada não, por isso. Mas então, assim, todo dia saía, ele via aquela marmota e o relógio era o mesmo. A vida é a mesma. Gente, que ele não aguentava mais. Enfim, até que no final, não vou te contar o filme, você assiste, para você assistir. Mas no final, gente, tem que algo mudar, para mudar, senão você vive a mesma coisa a vida inteira. Tem gente que eu conheço, gente, que está velhinho já, e vivendo os problemas que viveu na adolescência, na infância. Vamos crescer, toca o irmão do seu lado com amor, com carinho, né? E diz para ele assim, vamos crescer? Vamos crescer? Vamos crescer, gente, vamos viver coisas novas. Deus gosta de coisas novas, aquele que está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, Carol. E tudo se fez novo. Vamos viver coisa nova, gente. Coisa nova. Não adianta nada. Senão vocês ficam aí igual os cruzeirenses com um time ruim, mas falando só do passado. A gente foi, a gente fez, a gente não sei o quê. Você fica igual os vascaínos falando, mas nós já ganhamos isso, ganhamos aquilo. Deixa eu tirar a onda aqui. Mas é sério isso. Se nós não mudarmos algo hoje, o amanhã vai ser igual hoje. Por quê? Porque o hoje a gente está assim, porque a gente está carregando ontem aqui. E nada muda. Então, Josué recebeu mandados de Deus, avance, vai para frente. Paulo colocou assim em Filipenses capítulo 3, 13 e 14, ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ou seja, eu não sou isso tudo não, eu não me vejo assim. Mas uma coisa eu tenho certeza e faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ou seja, da mesma forma que Deus disse para Josué, vem cá, levanta, atravessa o povo, vai para o outro lado, vai conquistar. Paulo disse, eu tenho um alvo, eu sei para onde eu estou indo, eu não posso ficar vivendo ontem, eu tenho que hoje prosseguir para frente, para o alvo que é a soberana vocação, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Seu passado pode ser um grande aliado, se você traz dele a experiência. Porém, pode ser o seu maior inimigo, se o que você traz dele é suas dores e o que te prendeu, o que te machuca, o que te limita. Bom, por último, para terminar, tenha propósitos e alvos claros. São 10 pontos. Da próxima vez eu prego os outros 7 para você. Tenha propósitos, tenha alvos claros. Josué capítulo 1, versículo 3, Deus disse para ele assim, olha, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Se você quer ser conquistador de algo nessa vida, mas não é conquistador de dinheiro, não. Porque conquistador de dinheiro, conquistar dinheiro é só trabalhar duro e gastar menos do que você ganha. É simples. Não precisa de muita coisa. Seja prudente, trabalhe muito, rale bastante. Precisa de Deus para ganhar dinheiro. Olha, de boa, tem muita gente aí ateu que ganha dinheiro. Não tem Deus na vida deles. Não precisa de Deus para ganhar dinheiro, não. Precisa de Deus para viver uma prosperidade. Eu não estou falando de muito dinheiro, é qualidade boa de vida. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não é próspero. E tem gente que não tem muito dinheiro, mas vive uma prosperidade tremenda. Então, assim, nós precisamos de entender, se eu vou conquistar algo, se eu vou estabelecer algo que de verdade tem valor, eu preciso ter alvos claros. Se vamos ser conquistadores, temos que ter metas claras em nossa vida. Por isso, Deus estabeleceu os limites que deveriam ser conquistados por Josué. Deus disse, do deserto tal, ao rio tal, à cidade tal, ao canto tal. Deus estabeleceu isso tudo aqui, Josué, é a sua missão da sua vida. Qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito? Vida com propósito, um bom livro para ler, para você desenvolver. Qual é o propósito? Você vive para quê? Se você vive para acordar, ir para a fábrica, ganhar dinheiro, voltar para casa, dormir para acordar no outro dia, para ganhar dinheiro, aquela vida, é o ratinho naquela rodinha que nunca para, sabe? Deus tem vida de verdade para você viver, vida clara. Tudo bem, levante e vá para a fábrica, ganhe o seu dinheiro, sonhe, talvez empreenda, cresça. Mas tem um propósito maior do que isso. Algo nobre para você viver. Quais são as metas claras para a sua vida pessoal, vida familiar, vida estudantil, vida profissional, vida espiritual? Você começou esse ano tendo propósitos claros? Qual é o seu propósito para esse ano? Bom propósito. Lê a Bíblia toda esse ano. Um bom propósito. Se eu fosse um jovem solteiro, um bom propósito. Quero melhorar o meu relacionamento com os meus pais. Se eu morasse na casa dos meus pais. Eu quero que os meus pais olhem para mim e tenham alegria. Vou deixar de ser tão aborrecido como eu sou. Reclamando de tudo. Se eu fosse pai, eu vou melhorar. Sendo pai, quero melhorar o meu relacionamento com os meus filhos. Quero ser um pai melhor, mais presente. Caramba, todo dia que eu chego em casa, eu chego cansado, não tenho tempo para os meninos. Mas, antigamente, antes de eu conhecer Jesus, eu chegava em casa, eu tinha tempo para futebol, tinha tempo para beber com os amigos, tinha tempo para fazer resenha. Agora eu chego em casa, não tem tempo para os filhos. Mas tem tempo para a série do Netflix, tem tempo para assistir as novelas.
Tem gente que até grava. Hoje em dia já não grava, né? Já fica lá, mas antigamente o povo deixava o videocassete gravando. Nossa, já fui velho aqui. Revelei a idade aqui agora. Tem gente que falou assim, videocassete, o que é isso? Vai pro Google, depois você aprende lá. Deixava gravando para quando chegar em casa assistir, mas não tem tempo com os filhos. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não ter alvos nobres. Metas. Quero ser um marido melhor. Vou fazer algo para esse homem. A mulher dizendo que esse ano, que eu nunca fiz nos outros anos, vou cuidar melhor dele. Eu vou cuidar melhor dela. Vou fazer algo diferente, vou surpreender com alguma coisa. Isso são metas nobres. Vou melhorar a qualidade de vida familiar. Vou inventar um jogo. Isso é algo que eu tiro o chapéu para o Vitor e a Andréa. Eu conheço eles. Tudo isso foi muito bom porque eles vieram, se fecharam, ficaram só ali os 5 e eles criaram um núcleo lindo, muito lindo. Eles estão sempre brincando com inventaram até jogo de Bíblia, jogo não sei o quê, quis patentear e lançar mundial. Não sei por que não deu. Faltou investimento, né? Isso aí. Os investidores aí, ó. A gente vai fazer um Shark Tank Japão a próxima vez que vier aqui, chamar alguns empresários, sentar e pegar alguns projetos. Essa é boa, hein? Mas então, assim, eles sentam com as crianças, dirigiam às vezes de igreja para outra, 3 horas para lá, 2 horas para cá, 2 horas e meia, 1 hora e meia, brincando, conversando com as crianças no carro, fazendo joguinho. Cara, melhora a sua coisa. Para de reclamar. Quem quer, quem realmente ama, arruma tempo, arruma jeito de estar junto. Decida amar sua esposa, o seu marido, sua família. Decida amar a sua igreja e tenha alvos e metas. Está no culto uma vez por semana, gente. Meu Deus do céu, 1 hora e meia, 2 horas e meia no culto. Será realmente que você não tem tempo para se expor a um grupo de pessoas que está buscando algo maior junto com você? Trazer você, que é uma brasinha, para o braseiro onde o fogo está pegando? Será realmente que não dá para priorizar isso? Sabe, eu quero servir a Deus, eu quero orar mais, eu quero ser fiel a Deus. Será que eu confio na palavra de Deus todinha? Que Ele vai guardar os meus filhos, vai me dar cura, os anjos acampam ao meu redor. Eu creio isso, eu acredito nisso tudo, pastor. Aí quando vê, traz o dízimo à casa do Senhor, porque Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida e vai ter mantimento que sobra na casa de Deus, vai ter dinheiro na casa de Deus. Traga aí, você fala, isso aqui eu não creio. Mas eu creio nos anjos, eu creio na bênção, eu creio na proteção, eu creio em tudo. Mas quando diz que eu tenho que pôr algo, aí, não, dá licença. Porque você serve a Deus ou serve o dinheiro? Eu preciso descansar no domingo, mas se aparece um arubaito, você vai. Então, o que vale mais? Não tem tempo de ir para a igreja, mas tem tempo para o arubaito. E aí? O que é mais importante na nossa vida, galera? É isso que eu estou falando, assim, é um entendimento assim, o que é primeiro? Eu tenho que ter tempo para minha esposa. Minha esposa, às vezes, eu tenho uma vida muito agitada. Ela é muito boa nisso, de me frear, de me parar. Fica quieto aqui. Vamos fazer o quê? Às vezes a gente sai para viajar, ela me... eu quero sair um pouco, eu saio com ela, vou descansar. Aí eu falo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ela fala, não, vamos dormir. Às vezes a gente pega... Já vou terminar, viu? Caminhando por fim aqui. A gente pega um local bom, tal, sabe assim, para explorar e a gente conhece só o quarto do hotel. Ela me freia, me para. Mas é ótimo, porque senão eu não paro. Fico nesse agito para lá, para cá, para lá, para cá. Então assim, por quê? Porque é importante esse tempo junto. É importante. O que é importante para você? Tenha metas para isso, faça metas para o que você espera de 2024. Deus te fez para algo maior, acredite. A morte de um cristão nunca é o problema. A crise de um cristão nunca é o problema. O mundo caiu na cabeça do cristão, isso não é o problema. O problema na vida de um cristão é viver sem propósito. Por quê? E para quem você está vivendo? Então nós falamos 3 coisinhas. Você consegue lembrar das 3 que eu destaquei? Qual é a primeira? Ouça a voz de Deus. Faça disso prioridade. A segunda? Anda para frente. Chega dessa vida de caranguejo.
Anda para o lado, para trás, para um lado, para o outro. Anda para frente, deixa as coisas para trás. A terceira, tenha propósitos nobres para viver. Deus, família. É assim, gente, que funciona. É Deus em primeiro lugar, família em segundo. Depois, meu cônjuge. Não, minha vida são os meus filhos. Bobão, seus filhos vão casar, vai deixar você e seu velho e sua velha para trás. E você vai se encontrar, depois vai ter que reconhecer a sua esposa lá na frente. Você passou anos sem conhecer, porque a sua vida era os filhos. Filho é importante, mas primeiro é Deus, cônjuge. Primeiro é Deus, depois cônjuge, obrigado. Depois filhos, família. Depois trabalho. Não, pastor, ministério é primeiro. Mas se você não trabalha, meu filho, você não consegue honrar a Deus, você não consegue cuidar da sua família, você não consegue nada, não come. Quem não trabalha, não come, diz a Bíblia. E por último, igreja, ministério. Ah, pastor, então ministério, eu estou cuidando de tudo isso, então o ministério não é importante. Não, todos os 5 são importantes, eles têm que ter um equilíbrio entre eles, mas essa é a ordem de prioridades. Então, viva para algo nobre, tenha alvos e metas nobres. Deus falou com você em alguma área hoje? Valeu a pena ouvir hoje a palavra do Senhor? Amém? Fique de pé, vamos orar. De verdade, isso é uma mensagem de 10 pontos. As outras 7 a gente pode conversar no outro momento. Mas eu queria apenas orar por você.